Eu gosto muito de ouvir TED, esses que ficam aí disponíveis na internet. Quem dera um dia eu pudesse assistir um pessoalmente também. Mas essa semana eu me deparei com um TED da Emily Smith que me chamou muita atenção. Na verdade, a pergunta que ela fez foi bem intrigante. O TED tem o título de Há mais na vida do que ser feliz? E aí eu olhei esse TED algumas vezes e quis vir aqui compartilhar um pouquinho sobre esse tema. Por que eu quis compartilhar? Porque na nossa vida pessoal e profissional, a gente está sempre buscando alguma coisa. A gente sempre quer ter sucesso, a gente quer ser feliz, a gente busca felicidade e a gente atrela a felicidade a algumas coisas na vida, né? E a gente, invariavelmente, o trabalho entra nesse cenário também, né? A atividade que a gente está desenvolvendo, e a gente escuta muito hoje, né? As pessoas falando, a gente fala muito, né? Eu queria trabalhar com o que me faz feliz. Eu queria trabalhar em algo que esteja relacionado ao meu propósito. E por isso eu resolvi falar um pouquinho desse TED, onde ela fez aí uma pesquisa toda, um trabalho todo, e trouxe umas informações bem bacanas. A Emily Smith, ela é uma escritora, jornalista, e ela é estudiosa aí das experiências humanas, né? Ela usa a filosofia, a literatura, a psicologia para poder escrever sobre as nossas experiências, as experiências humanas. E nesse TED de 2017, ela conta que ela costumava pensar que todo propósito de vida era buscar a felicidade. E todo mundo dizia para ela que o caminho da felicidade era o sucesso. Então era isso que ela buscava, o sucesso. Assim como a maioria de nós. A gente busca o sucesso na carreira, o sucesso na maternidade. Ela também buscava o sucesso no relacionamento, o sucesso na profissão dela. Mas em vez dela se sentir realizada, quando ela obtinha esse sucesso, ela se sentia cada vez mais ansiosa e se sentia à deriva. Quando ela conversava com os amigos dela, ela percebia que ela não era a única que sentia isso. E foi isso que motivou ela a buscar uma pós-graduação em psicologia positiva, para aprender o que realmente torna as pessoas felizes. Eu já até falei um pouco sobre essa questão da psicologia positiva aí, quando eu também comecei a olhar um pouco mais, ler um pouco mais sobre isso. Ela se deparou, quando ela começou a estudar, né, a felicidade na psicologia positiva, ela se deparou com dados que mostram que perseguir a felicidade pode deixar as pessoas infelizes. Existe um vazio correndo entre as pessoas. E mais cedo ou mais tarde, todos nós nos perguntamos: isso é tudo? Segundo algumas pesquisas, o que prediz esse sentimento, esse vazio, não é a falta de felicidade, é a falta de outra coisa, é a falta de sentido na vida. E foi isso que deu origem à pergunta desse TED de 2017. Há mais na vida do que ser feliz? Qual é a diferença entre ser feliz e ter sentido na vida? Existe diferença entre isso? E muitos psicólogos, eles definem a felicidade como um estado de conforto, de tranquilidade, onde a gente se sente bem em determinado momento. A felicidade, ela não acontece o tempo todo, né? O significado, porém, da felicidade para outros psicólogos, ele é muito mais profundo. O psicólogo Matt Seligman, ele diz que o significado vem da gente pertencer, da gente servir a algo além de nós mesmos e da gente desenvolver o melhor dentro de nós. Nós somos obcecados pela felicidade, mas buscar um significado talvez seja um caminho mais gratificante. E os estudos mostram que as pessoas que têm sentido na vida, elas realmente levam uma vida diferente, elas são mais resilientes, elas se saem melhor nos estudos, nos trabalhos, no ambiente, no meio das pessoas que elas vivem. E aí a Emily passou aí 5 anos estudando, entrevistando centenas de pessoas e estudando muito neurociência, psicologia, filosofia, e aí ela concluiu que existem 4 pilares para uma vida significativa. E o primeiro pilar é pertencimento, pertencer.
Pertencer vem de você estar em um relacionamento, em relacionamentos, onde você é valorizado por quem você é e onde você valoriza os outros também. Não é o fato de você pertencer baseado no que você acredita ou no que você odeia. É pertencer de forma genuína. A verdadeira pertença, ela brota do amor. O segundo pilar é propósito. Encontrar o seu propósito não é a mesma coisa que encontrar o trabalho dos sonhos, né? O trabalho que te faz feliz. O propósito, ele é menos sobre o que você quer do que sobre o que você dá. A chave para o propósito é usar os seus pontos fortes para servir aos outros. Claro que para muitos de nós isso acontece por meio do trabalho. Sem algo que a gente ame, que vale a pena fazer, a gente se atrapalha. Sem ter um propósito, a gente se atrapalha. E às vezes o nosso trabalho, ele nos possibilita seguir, atender, alcançar os nossos propósitos. O terceiro pilar é a transcendência. Os estados transcendentes são aqueles raros momentos em que você se eleva acima da agitação da vida diária. Seu senso de identidade, ele desaparece e você se sente conectado com uma realidade superior. Para algumas pessoas, a transcendência vem através de ficar admirando arte, flores. Experiências transcendentes, elas podem mudar você, né? Algumas pessoas meditam, a gente escuta muito falar, né, sobre o seu eu superior. E aí tem um estudo que ela fala, onde colocaram aí alguns estudantes observando eucaliptos muito altos por 1 minuto. E quando eles voltaram para a realidade deles, eles estavam menos egocêntricos. E quando eles tiveram oportunidade de demonstrar uma generosidade, de ajudar alguém, eles fizeram isso com maior facilidade. O quarto pilar é a narrativa, a história que você conta sobre você mesmo. Criar uma narrativa dos eventos da sua vida traz uma clareza. Isso ajuda você a entender como você se tornou você. A sua vida, ela não é apenas uma lista de eventos, ela não é apenas uma agenda. Você pode editar, interpretar, recortar, mesmo estando limitado aos fatos, aos acontecimentos. Tem um psicólogo que é o Dan McAdams, que ele apresenta a teoria da história redentora. E nesse TED, a Emily até traz um exemplo de uma história redentora, né, de uma pessoa. Então é muito bacana, eu acho que vale a pena, inclusive, ver esse TED para poder assistir esse exemplo, né? O que é a história redentora? É onde o mal, ele é redimido pelo bem. É aquela velha história de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Aquela história do pelo menos, né? Segundo ele, as pessoas que levam vidas significativas, elas tendem a contar as histórias sobre suas vidas definidas pela redenção, pelo crescimento, pelo amor, mesmo nas situações mais difíceis, nas situações mais desafiadoras, aquelas situações que às vezes a gente escuta a pessoa contando e você fica se perguntando, cara, como que ela consegue contar desse jeito? Como que passou por tudo isso? Isso é você contar a narrativa da sua história num olhar de redenção. Mas por quê? Por que as pessoas vão mudar as suas histórias, né? Refletindo sobre, ou mudar ou contar, né, suas histórias. Porque refletindo sobre a nossa vida com atenção, sobre as nossas experiências, sobre o que moldou a nossa vida, sobre o que a gente perdeu, o que a gente ganhou, a gente consegue... não consegue mudar a nossa história, né, do que já aconteceu, mas a gente consegue pensar, estruturar um futuro mais significativo, né? E isso não acontece da noite para o dia. Pode levar anos e pode ser um processo bem doloroso. Afinal, todos nós sofremos, todos nós lutamos, mas abraçar todas as lembranças dolorosas pode nos levar a novos insights, a um olhar com mais sabedoria, a encontrar o bem que nos sustenta. E eu acho que esses 4 pilares, na verdade, para a gente conseguir realmente
pensar neles, a gente precisa de autoconhecimento. Então é isso, esses 4 pilares: pertencimento, propósito, transcendência e narrativa. São os 4 pilares para uma vida significativa.